Boa noite, este é o programa Há Controvérsias. Na noite de hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico e que voltou a ser assunto nos últimos anos. É o desarmamento. Gente, eu fiz um vídeo, na verdade, para explicar como que se dá toda essa história sobre o Estatuto do Desarmamento e você confere agora rapidinho, a gente já volta. Curte aí. O controle sobre as armas de fogo no Brasil existe há um bom tempo. Tudo começou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que em 1997 regulou uma lei sobre o porte de armas no país, a partir da criação do SINARM, o Sistema Nacional de Armas. Já o Estatuto do Desarmamento foi uma iniciativa do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lei foi aprovada e sancionada em 2003. Nele, o porte de armas fica totalmente proibido para qualquer um que não seja agente de segurança pública ou privada, e também civis que não tenham necessidade de se proteger contra alguma ameaça iminente. O que o Estatuto permite é a posse de arma de fogo, ou seja, você pode tê-la apenas em casa, estabelecimento comercial ou nos clubes de tiro licenciado, não podendo carregá-la publicamente. Para conseguir a posse, o controle e a fiscalização são muito rígidos. Existem vários aspectos que o candidato à posse tem de cumprir, como exames psicotécnicos, comprovantes de residência, emprego e estabilidade pessoal. Ainda há muita divergência sobre o tema. Por isso, no Há Controvérsias de hoje, queremos saber, você é contra ou a favor do desarmamento? Bom, gente, isso foi mais ou menos um resumo do que é o Estatuto do Desarmamento e o histórico do que foi a lei no nosso país. Para falar sobre o assunto de hoje, eu convidei duas pessoas que entendem bem do assunto. Um deles é o professor de Sociologia e Política, o professor Maurício Saliba, e o professor de História, Fábio Leite da Silva. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Eu espero que a gente possa bater um papo legal sobre o desarmamento. Ótimo. Eu que agradeço. Gente, para começar o papo, eu queria saber de vocês. Vocês acham que, vou querer que cada um diga a sua opinião, que realmente o Estatuto do Desarmamento tem tido resultados ou não? E por quê? Fica à vontade, Fábio. Eu acho que não, que o Estatuto do Desarmamento não tem tido resultados. E, na verdade, existem dados que demonstram isso, né? O número de homicídios absolutos assim, cresceram desde a aprovação e a vigência do Estatuto em si. Houve uma desaceleração da quantidade de homicídios por arma de fogo, mas também não acredito que seja por decorrência do Estatuto em si. Bom, primeiro agradeço o convite, Bia. É um prazer estar aqui com o Fábio também, professor de História como eu. Acho que vamos mais convergir do que divergir em algumas coisas. Provavelmente. Né? Eu acho que assim, é muito relativo isso. Né? Eu acho que somente o desarmamento não resolve as coisas. Não é só desarmar, tem outras medidas que nós precisamos tomar no Brasil. Não é? A desigualdade é monstruosa, né? O desemprego aumenta, a violência aumenta. Não é? Então, eu acho que o Brasil tem muito problema, né? que gera essa violência. E eu acho que o problema você tem um país que é desigual, que é violento e está armado. Né? Então, o que eu acho é que, se também não resolveu, eu acho que é uma coisa que talvez tenha piorado. Porque mais de 30% das armas que estão nas mãos de quem está cometendo crime, os dados mostram isso, veio das pessoas que adquiriram essas armas. Né? Estão armando as pessoas com as armas que são adquiridas, entre aspas, legalmente, ou até ilegalmente, mas as armas que eram dos cidadãos. Né? Então eu acho que o desarmamento em si, sozinho, não resolve, vem outras medidas. Mas eu acho que é importante desarmar. Eu acho que uma arma em casa, e nós temos acho que vários dados e vários fatos que comprovam isso, ela é sempre um risco, né? Quantos casos de crianças que matam um amiguinho, que matam alguém? Quantos casos de alguém que tenha defendido sua casa de um assaltante com a arma que eu praticamente não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Eu acho que ir para o bang-bang não resolve. Mas dizem que o argumento da arma, né, pelas pesquisas que eu fiz, é que você estando armado, o bandido teria receio em te assaltar porque ele sabe que o brasileiro está armado. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho que é um equívoco, né? Porque, inclusive, recentemente apareceu aí um fato que aconteceu com o próprio Jair Bolsonaro, que é um defensor do porte de armas e tudo mais, que ele estava panfletando lá em 1995, fazendo alguma campanha, e ele armado foi assaltado e não teve reação. Então, isso, né,
leva a gente a pensar que não, de uma pessoa armada ela não vai deixar de sofrer um assalto. E eu acredito que o contrário, eu acredito que se ela resolver reagir, tá armada, ela vai ter mais coragem para reagir e o desfecho daquilo pode ser pior até do que uma pessoa desarmada que não vai reagir. Não necessariamente. Eu concordo com o Fábio. Eu acho que não quer dizer nada isso. Eu acho que, na verdade, uma casa que tem armas, eu acho que atrai mais. Se eu tivesse armas, sabe, e os bandidos soubessem disso, bandido entre aspas, né? Eu acho que entraria em casa e roubaria, entre outras coisas, as minhas armas, né? Porque não dá para reagir, não dá tempo, a gente fica com medo, ninguém vai buscar uma arma na mala ou escondido num quarto, não é? Como é que você faz isso? Uma hora eles vão encontrar, não é? E talvez use contra você. Eu acho que quanto menos armas em circulação, melhor é, não é? Quanto menos armas. Então eu acho que arma, eu acho que devia ser proibido totalmente, não é? A Holanda tem uma proibição muito grande, total, e os Estados Unidos, o outro lado, tem uma liberação total, né? Então, se você vê nos Estados Unidos, você pode ter armas à vontade. Você vai e compra arma como você compra um chocolate, né? Enquanto na Holanda você não pode ter de jeito nenhum, ter arma é crime. E isso, se você perceber a questão da criminalidade, na Holanda ela é muito menor, não é? Mas aí eu acho que no caso da Holanda a gente entra na questão da legalização das drogas. Acho que o tráfico ainda é uma grande parcela detentora do armamento aqui no Brasil, né? Até como uma força de elite, sei lá, algo do tipo. Eu acho uma coisa que é legal a gente falar é que existe uma grande diferença entre o porte de arma e a posse de arma. A posse é você ter em casa. Você tem em casa e só pode tê-la em casa. No máximo no clube de tiro ao qual você faz parte ou na loja, estabelecimento que você é dono. E se for seu o estabelecimento. O porte não. O porte é o que é legalizado para os policiais, agentes de segurança pública ou privada, em que eles podem andar com a arma 24 horas por dia. No caso do desarmamento, quando houve o referendo lá atrás da venda e que a galera falou, não, continuem vendendo. Tudo bem, o artigo foi revogado. Mas e o porte? O que vocês acham disso? Vocês acham que o porte... Que consequências trariam as pessoas terem o porte de armas? Diferente da posse, que é o que a gente já tem hoje. Eu, apesar de defender assim, o direito da pessoa possuir armas, eu sou completamente contra o porte de armas. Né? Então, as pessoas andando armadas na rua, assim, não vai dar certo. A ocorrência pode ter certeza que vai ser muito maior de tragédias com arma. Tipo, as pessoas já brigam à toa no bar, assim, sem arma, e com arma as pessoas matariam no bar. Né? No trânsito. No trânsito, sem porte, as pessoas já carregam armas no carro, e ilegais às vezes, né? Ou às vezes até legalizadas, mas que sem o porte, né? Só com o direito de possuir a arma, né? Mas é complicado esse caso. Eu não defendo o direito de porte de arma. Eu sou contra os dois, né? Contra o sujeito ter a posse, ter armas em casa. Eu disse por quê. Eu acho que não vai servir para nada. Ele não vai conseguir, na verdade, se defender. Eu acho que é uma ilusão isso, né? E a arma é feita para matar, né? Eu acho que cultuar uma arma, eu vejo as pessoas cultuando isso no Face, na mídia. Eu acho estranho cultuar um instrumento que é feito para matar o outro. Né? Então a arma é feita para matar. Eu posso ter outras coisas, posso ter uma faca que tem outras utilidades, mas a arma não. Né? Então eu acho que se você tem em casa, talvez você tenha vontade de usar. Quem tem arma em casa, eu acho que tem vontade de sair com ela, tem vontade de tirar de casa. E aí é outro risco também. Né? Então eu acho que a arma, na nossa Constituição deixa bem claro que a arma e a nossa defesa tem que ser feita pelo Estado. Nós não temos que nos defender. O Estado tem que fazer isso. Eu sei que o Estado é falho nisso, tem falhado muito nisso, né? Não só para a questão da defesa, porque também o Estado tem, talvez o setor que mais tenha contratado gente no Brasil hoje seja a polícia. A polícia contrata muita gente, não é? Tem muito policial, investe muito em polícia, na verdade, pouco em salário, né? Mas tem investido na segurança, carros nós temos visto, mais policiais na rua, e a gente que morre, e o seu orçamento tem sido muito grande para isso. E não tem resolvido, né? Porque os fatores da violência são outros. Né? Nós temos o que eu falei, da desigualdade, da miséria, do desemprego, né? Da diferença entre o mais rico e o mais pobre, monstruosa, né? Vergonhosa. Né? Pessoas que no Brasil que não têm o que perder. Eu acho que o grande problema não é a arma, né? São pessoas que não têm o que perder. Tem gente que não tem o que perder. A vida é tão ruim, é tão precária,
que está preso ou está na casa dele, a situação é a mesma, né? Então ele não tem o que perder, não tem medo de nada. Esse é o problema maior. Né? Em alguns casos está preso, a situação é melhor. Né? Ainda tem o que comer. Sim, então. sim. Bom, gente, o primeiro bloco está ficando por aqui. Ainda tem muito papo para rolar, a gente vai debater bastante ainda sobre o tema. Mas é rapidinho também, que a gente já volta, tá? Não sai daí, curte o nosso intervalo comercial e a gente já vem. E aí, galera, estamos de volta com Há Controvérsias e hoje eu estou recebendo aqui o professor Maurício Saliba e o professor Fábio Leite da Silva para falar sobre desarmamento, um tema bem controverso. Antes da gente voltar para o nosso bate-papo, a gente foi às ruas para saber qual que é a opinião do povo sobre o desarmamento. Confere aí que a gente já vem. Você é a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento? Olha, eu sou a favor. Sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que arma não vai acrescentar em nada, assim, na nossa sociedade, né? Eu acho que ninguém precisa de arma. A gente já nasceu com tudo que precisa, né? Inteligência, capacidade. Você não ter a arma com você evita muita morte, muita violência. Porque às vezes a gente está irritado, nervoso com alguma pessoa e toma uma atitude impensada. Eu acho que a gente precisa de movimentos a favor da paz, né? E não a favor da intolerância. Desarmamento isso não vai resolver o problema, né? Andar armado não vai ajudar com que a gente consiga evoluir para uma sociedade mais igualitária, com mais paz, né? Eu acho que pelo contrário. Você é a favor ou contra o desarmamento? Eu sou contra o desarmamento. Eu sou contra. Eu sou contra. Sou contra. Porque eu acho que a população armada é um direito de defesa que toda pessoa deve ter. Os bandidos, eles estão tendo tudo a favor deles e nós não. Então a gente está preso dentro da casa da gente. Eles podem tudo e nós não podemos nada. Todo cidadão devia ter sua própria arma em casa, porque se o bandido tem, a gente fica desprotegido dentro da nossa casa. O porquê? Então, sim, todo cidadão deveria ter, mas com responsabilidade de uso. Bom, agora que a gente ouviu a opinião do povo nas ruas, a gente pode voltar para os nossos convidados. Eles têm suas opiniões e são divergentes, né? Apesar de alguns pontos em comum. A questão da posse de arma, fugindo do porte, na verdade, é o que a gente já tem hoje em dia. Qual é a motivação para você ter a posse de arma se, na realidade, a gente não consegue se defender com ela? Ou consegue? O que vocês acham? Bom, posso... porque eu acho que não tem motivação. Vamos ver. Eu acho que, assim, alguns casos são necessários e o estatuto dificulta muito. Por exemplo, uma pessoa que vive na zona rural, ela precisa ter uma arma, né? Uma espingarda, sei lá, para se defender de uma onça. Um exemplo, né? Ou mesmo que, sei lá, se ela vai ser assaltada, se tem algum bandido invadindo ali a propriedade dela, até ela ligar para a polícia, está muito longe daquela zona rural ali, vai demorar, sei lá, meia hora para chegar, então complica. Então essas pessoas que vivem na zona rural, eu acho que elas devem ter arma. Né? Agora, as pessoas também têm vontade de ter armas para defender a sua propriedade, em casa, assim. Tem esse mérito de, talvez a pessoa não dá tempo dela municiar a arma dela e tal, mas às vezes dá também. Existem casos, já relatos de pessoas que conseguem defender sua propriedade, matar um bandido lá e tal, enfim. E existem pessoas também que gostam de praticar o esporte, né? Que é o tiro esportivo. Eu conheço pessoas aqui de Ourinhos mesmo que praticam, tem um clube que foi recentemente aberto aqui na cidade. E, enfim, uma curiosidade. A primeira medalha olímpica conquistada pelo Brasil nos Jogos Olímpicos Modernos foi de um atirador, foi do Tenente Guilherme Paraense. Ele trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Então o Brasil até, assim, recentemente teve um medalhista, agora em 2016, teve um medalhista na modalidade de tiro com revólver, com pistola, não lembro exatamente. Mas tem essas duas questões, né? Pessoas que precisam portar armas e pessoas que gostam por esporte.
Até admito em algumas questões, né? Como essa de zona rural, da pessoa morar longe, da questão dos animais. Eu acho que é preciso pensar isso na questão do desarmamento, né? Eu acho que é preciso ver o calibre, né? Eu preciso ver que calibre eu posso ter, que calibre seria ideal para animais, tal. Eu acho que é preciso pensar nisso. Eu acho que nós precisamos decidir. A sociedade tem que decidir isso, né? Eu acho que a sociedade tem que pensar o que é perigoso para ela ou não. Eu acho que o perigoso é, sim, ter arma em casa, é ficar armando, né, ladrões, é, na verdade, ficar com armas portando na rua, eu acho que é perigoso. Uma discussão, quantas mulheres foram assassinadas, né, em discussões, quantos casos americanos de crianças que pegam o rifle do pai, né, a arma do pai e metralham uma escola, né, ou atiram uma escola toda, quantos casos a gente vê, não é? Então, eu acho que isso é muito complicado, isso tem que ser pensado. A sociedade tem que definir o que é perigoso para ela. Então, eu acho que esses casos são exceções. Eu acho que para exceção é preciso deixar algumas brechas para exceção, não é? Na questão das Olimpíadas, do tiro, mas acho também que tem alternativas hoje, tem balas de borracha, né? Tem outros tipos de armas que podem fazer treinamentos, né? Então, que são tão avançados e tem tecnologia para isso. Então, é preciso pensar. Agora, eu acho que a motivação não tem. Até para que você possa ter a posse, tem lá, né? Você tem que dizer por que você precisa da arma. Não tem porquê. Eu acho que tem muita gente que gosta de arma, que cultua a arma, que acha muito bonito isso, né? Que passa de pai para filho isso. Eu acho um risco, né? Acho muito arriscado. Então eu acho que talvez a única motivação que eu possa pensar é essa de quem mora longe da cidade, quem está isolado, quem está sozinho, que é preciso pensar nisso, não é? E também tem essa questão dos clubes de tiro, né? Talvez seria uma alternativa de talvez uma fiscalização maior em cima disso, dos sócios, dos fundadores. E tem também aqueles que na verdade têm armas porque colecionam, né? São os colecionadores. Quem cuida disso não é a Polícia Federal, quem cuida disso é o Exército, né? Se eu coleciono arma, é o Exército que cuida disso. Mas é estranho porque também parece que não há uma conversa entre o Exército, né? Quer dizer, não sabe muito bem quantos colecionadores tem, se quem coleciona, se é para colecionar mesmo. É preciso pensar nisso, né? Quantos arsenais já se encontraram por aí em casa de pessoas na região nossa aqui mesmo? Entraram em casa que encontraram arsenais de guerra lá dentro, não é? Sim. Até aproveitando esse gancho que você falou, eu peguei um dado aqui muito legal. Rolou um debate no Rio de Janeiro, no ano passado, na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, chamada Emerge. E teve uma divergência entre dois juízes. O primeiro que se manifestou foi o juiz do 3º Tribunal de Júri do Rio de Janeiro, Alexandre Abraão. Ele disse assim: o Estatuto do Desarmamento não funcionou. As pilhas de cadáveres aumentam em todo o Brasil ao longo desses anos, mesmo o país tendo uma das legislações mais rigorosas do mundo no que se refere ao porte de armas. Já a deputada estadual Marta Rocha, do PSD, que também participou do debate, ela disse o seguinte: ela já foi chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, e ela disse que era muito comum, uma coisa que o Saliba disse, encontrar os bandidos com armas que eram registradas, ou seja, armas que foram de uma pessoa que foi lá, batalhou pela posse, fez toda a burocracia. Sim. E aí fica o questionamento, né? Por um lado, o desarmamento teoricamente não funciona, não tem tanta diferença. Por outro, a posse gera roubo, que gera arma na mão de quem não deve ter, né? Isso é complicado, né? Qual seria uma medida para combater isso? Eu queria primeiramente dizer que isso pode ser, assim, causado pelo próprio Estatuto do Desarmamento. É tanto esforço para poder possuir uma arma e aquele certificado de... aquele documento que você tem que ter para poder possuir a arma, ele expira, você tem que fazer novamente todo o processo. E aquilo custa caro, as pessoas podem, sei lá, vender a arma de maneira ilegal, só que elas comunicam a venda, por exemplo. E, enfim, isso alimenta um mercado ilegal de armas legais, compradas legalmente, né? Então, a burocracia exagerada do Estatuto, ele às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Às vezes não, na maioria dos casos mais atrapalha do que ajuda.
Eu acho que esses dados são assim, é preciso interpretar esses dados, né? Nós somos educação, a gente sabe disso. Se eu olhar um dado assim, tipo, aumentou, eu preciso ver o contexto, quando que aumentou. Logo após o estatuto, houve uma queda. Isso é estatístico, tem pesquisa que comprova isso. Houve uma queda, sim, do número de assassinatos no Brasil, de pessoas que mataram com armas, né? Agora, depois houve um aumento. Esse aumento está num contexto também de desemprego, está num contexto de aumento da população. A população aumentou. Né? Então, estatisticamente, caiu o número de pessoas que são mortas com arma de fogo. Né? O Brasil é o país que talvez que mais mate com arma de fogo no mundo. Um dos países que mais mata com arma de fogo no mundo. Né? Porque tem muita arma à disposição. Então, eu acho que essa ideia de que, olha, isso não adiantou nada é muito relativa. É preciso pensar com cuidado. Né? Mas eu acho que não há provas. Nos países que tem proibição, os que não tem países que tem proibição e que, na verdade, tem pouco assassinato com armas. Tem países que não é, ou seja, é muito relativo. São várias medidas ao mesmo tempo. Né? O que eu acho é que a população tem que entender que não vale a pena que o vizinho tenha uma arma. A gente corre risco com isso. Né? Porque se alguém entrar lá, vai nos ameaçar com a arma dele. Uma criança pode pegar. Não é? Na rua as pessoas podem correr risco por conta disso. Então eu acho que para mim, para você, para nós, não vale a pena que as pessoas tenham armas em casa. Porque a arma, na verdade, ela aumenta o risco da sociedade em si. Então, como sociedade, nós temos que ter leis que nos protejam. O Estado é que tem que fazer isso. Né? São pessoas treinadas para isso. São pessoas que sabem usar uma arma. Né? A maioria de nós não sabe usar uma arma. Então, eu acho que a proibição, essa dificuldade que se tem para tirar a arma, ela é meio ilusória também. Porque no final é fácil. Já conversei com pessoas que têm arma e dizem, não, é burocrático, mas tira. Se alega alguma coisa lá, no fim vende. Mas foi bom também que 90% das lojas de armas no Brasil fecharam. Você não vê loja de armas em Ourinhos mais. E tinha loja de armas em Ourinhos. Não é? Então não tem mais. Eu acho que isso é positivo, não ter uma loja de armas. Quando você não pode comprar armas, fecha as lojas. As lojas também eram assaltadas. Sim. E também armavam essas pessoas. Então, não tendo lojas, tem menos armas que podem servir como arsenal para quem quer se utilizar deles. Bom, gente, o segundo bloco está ficando por aqui. A gente vai para aquele comercial bem rapidinho e já voltamos. Estamos de volta com Há Controvérsias e hoje a gente está falando sobre desarmamento. Eu estou aqui com o professor Maurício Saliba e com o professor Fábio Leite da Silva. Gente, no bloco anterior estávamos falando sobre a motivação de se ter uma arma. Pois bem, eu como feminista de carteirinha, quero saber, a arma protegeria as mulheres da violência doméstica ou do estupro ou de qualquer tipo de violência que venha por parte dos homens? Olha, é difícil arriscar dizer que sim ou que não, né? Isso depende de cada caso particular, né? Uma mulher que saiba usar, manusear uma arma, ela pode ter vantagem em alguns casos, ou não. Ou essa arma pode ser usada pelo agressor também. Eu acho o simples fato de ter uma arma em casa, eu acho que não resolve nada, né? Mas o fato de não ter também não resolve nada, porque a agressão vai acontecer. Uma faca pode ser um instrumento de homicídio. Uma faca, sei lá, as pessoas matam com um extintor, né? Enfim. Mas eu acho que em alguns casos pode ser que resolva o problema, pode ser que ela possa se livrar de uma agressão, de um estupro, mas ela precisa saber usar a arma. E ela precisa ter tempo de pegar essa arma, e, enfim, tem um monte de variáveis. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, não protege. Eu acho que é mais risco dentro de casa. Eu acho até porque o homem, na verdade, ele é, desde criança, meio que treinado para gostar de arma, para manusear arma, para querer arma, não é? E a mulher não é treinada para isso. Pelo contrário, não é? Então, acho que o homem, ele gosta da arma, assim, de forma geral. Assim, a gente percebe que quem mais tem armas, quem mais quer comprar armas são homens. Né? A grande maioria dos compradores de armas, lógico, há exceção, há mulheres também, mas são homens. Né? Toda uma história, uma criança que tem uma arma quando criança. Né? A mulher ganha a boneca e o menino ganha uma arma, às vezes. Né? Hoje também não seja tão politicamente correto dar uma arma para uma criança. Mas ainda é assim. Né? A gente vê filmes que mostram isso. Então, eu acho que não protege. Eu acho que é um risco. Né? E talvez esse casal tenha filhos. E criança é curiosa.
A criança acha essa arma, não é? Então eu acho que é um risco para todo mundo ter arma. Eu acho que a faca também mata, mas é mais difícil, não é? A faca é possível escapar, é possível que você, né, consiga se defender. Uma arma não, uma arma te mata, 38, ela mata, né? Então eu acho, e é uma arma que é feita para matar. Quer dizer, você tem alguma coisa em casa que é feita para matar o outro. Eu acho que essa questão simbólica é muito importante, sabe? Eu acho que é importante frisar isso. Ou seja, eu tenho uma arma de matar em casa. Uma arma é uma máquina de matar. Eu tenho uma máquina de matar, né? Essa máquina de matar pressupõe que eu possa matar alguém. De repente eu posso ter medo, achar que eu estou sendo assaltado e não estou, não é? Achar que alguém está me assaltando, mas não é um engano, e posso executar alguém. E não tem volta isso, né? Executar alguém. De repente escuto um barulho no quintal, atiro, não é? E posso ferir alguém, sem treinamento, sem nada. Então, eu acho que é um grande risco. Eu acho que a população tem que pensar nisso, né? Eu acho que nós deveríamos abolir as armas completamente, não é? Eu acompanhei esses dias uma matéria que me deixou muito chocada. Houve um assalto num centro espírita numa cidade pequena do Espírito Santo. E no meio do culto tinha um policial armado com porte de armas. E ele reagiu. No que ele reagiu, surgiram mais um monte de comparsas ali na hora e acabaram matando, se eu não me engano, 4 pessoas. Né? Inclusive ele foi baleado e morto. Ao mesmo tempo, eu tenho um policial que é familiar meu e ele comentou comigo, eu perguntei, a gente estava nessa discussão sobre o tema que a gente ia desenvolver aqui para o Ar Controvérsias, e eu questionei ele, eu falei, você reagiria caso você tivesse com a tua arma no momento de ser assaltado? Ele falou, de jeito nenhum. Por mais que nós policiais tenhamos treinamento, somos capacitados, sabemos como lidar com isso, é a última opção. Então, assim, eu fico um pouco meio confusa com alguns argumentos sobre o porte, que acho que aqui nenhum de nós concorda com isso. Mas também não deixo de descartar a questão da posse de armas. Eu acho que é uma coisa que ainda me causa certa dúvida. Assim como o Saliba disse, eu sou completamente contra. Eu acho super horrível, eu acho que causa muita dor, muito sofrimento caso caia nas mãos erradas, tipo na mão de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, tem a questão que o nosso amigo Fábio falou, que existem algumas pessoas que precisam se proteger. Moradores de área rural, às vezes algum caso de um juiz que trabalha com algum, né, área criminal, né? Mas ainda é um tema que me gera controvérsias. Dúvidas, muitas dúvidas. E uma delas, que a gente estava conversando aqui no intervalo, é sobre a questão das normas em branco. Você explica para mim melhor um pouquinho, professor Fábio? O Estatuto do Desarmamento, ele tem uma série de normas em branco, que eu consigo dar algum exemplo. Ele determina que algumas armas têm o uso permitido. Só que esse uso permitido, ela não define quais armas são permitidas. Essa é uma norma em branco. Então, ela depende de uma normatização da Polícia Federal, ou no caso da utilização de arma pelos militares do Exército, né? Então, é aquele caso, eu tenho uma arma agora, um 38, por exemplo. E, de repente, a Polícia Federal decide que o 38 não é mais permitido. Então, a minha arma, que é legal, que está toda regulamentadinha certinho, ela passa a ser ilegal. E eu posso correr o risco de ser preso por isso. Só por tela em casa? Só por tela em casa. Isso já aconteceu algumas vezes, eu não sei dizer exatamente, mas a Polícia Federal já mudou algumas regras de armas, assim, que deixou todo mundo, tipo, que puxou o tapete das pessoas que têm armas. E existe também aquela questão das fábricas aqui no Brasil, né? A gente teve um caso aqui na nossa cidade de que o policial foi abordar um jovem na FAP e acabou acidentalmente atingindo o rapaz que acabou assassinado. A nossa qualidade aqui, pelo visto, é muito inferior do que a gente encontra nos Estados Unidos, eu acredito. Porque não é possível que o cara, só de puxar a arma, já acionou o gatilho. Até onde eu sei, eu não vou dizer que eu tenho certeza, é que é um lote de armas que estava avariado. Assim, também não diria que as armas fabricadas no Brasil são ruins. O Brasil é o maior fabricante de armas de revólver e pistola do mundo. Se distribui para o mundo todo. A Taurus tem a Imbel.
Enfim. Que financia muitos deputados, a bancada tem um lobby, né, em volta disso. Então, ao mesmo tempo que tem um lobby dessas fabricantes de armas, né, pela revogação do estatuto, existe um lobby também que corre por trás, né, pelo mercado ilegal de armas. É um mercado tão rentável e tão atuante no Brasil que é impossível, é até ingenuidade pensar que não existe um lobby ali também, das empresas de segurança, por exemplo. Enfim, tem toda uma luta política em volta das armas, assim. É para ver quem tem mais poder, né? O cara que é fabricante ou o cara que ganha com a não fabricação de armas. Eu acho que aí parte um pouco mais até foge da ideologia para ir para a questão do poder mesmo. Econômica, né? Então, eu diria que eu defendo o desarmamento menos por questões ideológicas e mais por questões práticas mesmo, porque o desarmamento, como ele como o estatuto em si, ele não resolveu nenhum problema. O professor falou lá que logo no momento da vigência do estatuto ele teve uma queda. Na verdade, se você for analisar os dados, ele teve só uma desaceleração, não chegou a ter uma curva para baixo. E depois de 2010, 2012 para cá já voltou a crescer novamente. Mas uma coisa que o professor também falou em questão a isso é que o Brasil multiplicou muito a quantidade de cidadãos que nasceu. Isso também não influiria numa estatística, se você comparar? Também, outras coisas também, né? A questão estrutural da violência, como o professor já disse várias vezes. Em 2003, coincidentemente também, o Brasil entrou num período de crescimento econômico, por mais modesto que seja, também teve uma diminuição da disparidade de renda e tudo mais. Sim. E isso também tem muito a ver com a questão da violência. Sim. Por isso que é mais fácil, às vezes, esse discurso de vamos armar, quer dizer, é mais fácil pôr polícia na rua, é mais fácil reprimir, é mais fácil para alguns pedir leis mais severas do que melhorar a qualidade de vida, do que aumentar o emprego, que taxar grandes fortunas, distribuir renda, não é? Então é mais fácil você armar, é mais fácil reduzir a idade penal, é mais fácil matar, é mais fácil, né? É mais fácil. Ainda mais para uma elite que tem pouco interesse que essas coisas mudem. Sim. Né? Então, eu acho que a gente fica discutindo questões como vamos reduzir a idade penal, quer dizer, vamos prender mais, vamos deixar o Código Penal mais duro, vamos prender mais gente, vamos armar mais as pessoas. Nós estamos indo para bang-bang para a guerra, não é? Por quê? Porque, sabe, isso são medidas superficiais. E as medidas que têm que ser tomadas, se você pegar quais são os países que menos têm violência, quais são os países que menos se matam, são os países onde a desigualdade é menor, onde há mais distribuição de renda. Né? Então, eu acho que é por aí que nós temos que começar. Nós temos um exemplo aqui na América do Sul, né? O Uruguai, depois que legalizou a maconha, as estatísticas mostram que as mortes pelo tráfico diminuíram drasticamente e beiram a zero, né? Sim. Eu acho que isso é o real debate que a gente precisa ter sobre o Estatuto do Desarmamento. Eu acho que não são as armas em si, e sim o que gera a necessidade de se ter armas. Exatamente. Mas um dado curioso, o Uruguai é o segundo país da América que tem a maior quantidade de armas por habitante. Tem muita arma no Uruguai. Controverso, né? Mas tem melhor qualidade de vida. Quer dizer, tem um IDH melhor. É a questão. Quer dizer, tem IDH melhor, tem menos desigualdade. Né? Então, isso gera menos violência. Menos violência, eu acho que as armas, portanto, ela entra nesse contexto todo. Então, eu acho que a arma é um pedaço de um grande contexto. Né? Não é solução para desarmar completamente e nem armar completamente, não vai resolver nada. Né? Há uma outra, assim, uma grande mentira que eu acho que se conta quando a gente ouve esse debate, o Fábio da aula de história sabe disso, que é essa ideia de que o interesse do governo desarmar a população para tomar o poder e tal. Isso é uma grande historinha, né? Uma ficção. Tanto que eu acho que Hitler, né, só chegou ao poder quando o partido dele ganhou a eleição porque na época era proibido o armamento. Eles podiam tomar o poder, mas não tinham armas para isso. Né? Então precisava chegar ao poder pelo voto. Pelas vias legais. Pelas vias legais. Então eu acho que é uma história essa, né? Que você desarma a população para você poder mandar instaurar o comunismo. Isso é uma história de carochinha, chega a dar dó, né? Inclusive, esses dias eu assisti uma palestra no qual o general do Exército falava que não existe possibilidade de haver intervenção militar no Brasil. Então, fiquem tranquilos, isso ainda vai dar muito pano para manga. Bom, eu gostaria de agradecer. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, por isso eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que daria para a gente fazer mais uns 10 programas sobre isso. E
vocês quiserem falar alguma coisa, fica à vontade. Eu agradeço o convite, né, e para participar desse debate e qualquer outro que a gente possa fazer, né, que eu possa, né, contribuir. Né. Também é um prazer conhecer o Fábio. Acho que a gente mais, como disse no início, né, mais converge do que diverge nesses assuntos todos. Mas é um prazer e agradeço muito, tá bom? Bom, também gostaria de agradecer pelo convite, né, para ter essa conversa com o professor Saliba, que eu via bastante nos corredores da faculdade, porém não dava aula para mim, mas foi muito legal. Pode convidar mais. Pode deixar, gente. Bom, é isso aí. O A Controvérsias de hoje está ficando por aqui. E, como você sabe, semana que vem tem mais e um assunto polêmico e controverso. Bom, gente, é isso. Brigadão, boa noite e até mais.